CS50 AI with Python Minesweeper. O Minesweeper, também conhecido como campo minado, é o segundo desafio da semana 1 do curso CS50 Introduction to Artificial Intelligence with Python. A semana 1 do Knowledge, do conhecimento, onde que a gente trabalha com lógica proposicional. É o desafio do Minesweeper desenvolver um jogo de campo minado onde que a gente possa trabalhar com jogador no modo manual ou também com inteligência artificial para desenvolver a próxima melhor jogada, melhor alternativa para não ser atingido pela mina do campo minado. Minesweeper, o campo minado, é um jogo de puzzle, quebra-cabeça, que consiste em grades de células, onde algumas dessas células contêm minas escondidas que explodem. Clicar sobre célula que contém mina detona e o usuário perde a partida, no caso perde o jogo. Clicar sobre uma célula considerada segura, ou seja, que não contém uma mina, revela um número que indica quantas células vizinhas, vizinho quer dizer a célula que está um quadrado à esquerda, direita, cima, baixo ou nas diagonais, esquerdas e direitas, que contém mina. Então, por exemplo, uma célula, se o número revelado dessa célula segura for 1, vai ter uma mina aí na próxima célula vizinha em algum lado dela, tá? Considera esse lado cima, baixo, esquerda, direita, diagonais, esquerdas e direitas. Nesse jogo de matriz 3x3, de 3 linhas, 3 colunas, no caso aqui a gente diz 3x3, por exemplo, os 3 valores 1 indicam que cada célula tem uma célula vizinha que é mina. Os 4 valores 0 indicam que cada célula não tem uma mina vizinha, porque dos 4 lados a gente não tem uma mina vizinha. O valor dessa mina, no caso, é 0. Com isso, o jogador lógico pode concluir que deve haver pelo menos uma mina na célula inferior à direita e que não há nenhuma mina na superior esquerda, pois somente nesse caso os rótulos numéricos em cada uma das outras células são precisos. O objetivo do jogo é sinalizar e identificar cada local com as minas, tá? Cada célula com as minas sem revelá-las para evitar detoná-las. Em muitas implementações desse jogo, incluindo nesse projeto, o jogador ele pode sinalizar com o botão direito, onde vai aparecer uma bandeirinha, tá? Na célula, e que a gente estima que contém a mina. O objetivo desse jogo é construir, aliás, o objetivo desse projeto é que a gente construir um algoritmo de IA que possa julgar o Minesweeper com agentes baseados em conhecimentos, knowledge, que tomam decisões considerando a base de conhecimento e fazendo inferência com base nesse conhecimento. Uma maneira de representar o conhecimento da IA sobre o jogo é tornando cada célula uma variável proposicional, que é verdadeira se a célula contém mina, ou falso se essa célula é um local seguro, sem mina. A IA saberá toda vez que essa célula segura fosse clicada e verá qual que é o local dessa célula, no caso o número dela. Considere o tabuleiro onde a célula do meio foi revelada, ali na figura à direita. Isso aqui. E outras células foram rotuladas com letras de identificação para a gente discutir. Então, elas foram rotuladas dessa forma. Uma das 8 células vizinhas é mina, cuja expressão lógica indica que uma das células vizinhas contém mina. Então, uma desses arredores, seja qualquer uma delas, possui aí o campo minado. Mas sabe-se mais do que isso. Sentença lógica que expressou a ideia de pelo menos uma das 8 variáveis é verdadeira, ou seja, tem a mina e pode ser revelada, detonando aí o usuário, o jogador, perdendo o jogo, game over. Mas pode-se afirmar que exatamente uma dessas 8 variáveis é verdadeira, conforme a sentença lógica. Então, a gente tem o OR, então, uma delas, pelo menos, vai ser verdadeira, e a gente tem várias sentenças, subsentenças aplicadas com AND, e sendo que uma é negação das demais, tá? Então, a gente tem aí o A e as outras demais não são, o B tem a mina, é verdadeira, e as outras demais são a negação do verdadeiro, que é falso, ou seja, as células são seguras, e para cada uma dessas células, ou seja, 8 afirmações, a gente vai ter que, às vezes, uma célula é segura e as demais são a sua negação, ou seja, são falsas, aliás, uma célula é insegura, contém mina, ou seja, é verdadeira, e as demais são a sua negação, falsas, são células seguras.
Utilizando o model checking nesse tipo de problema torna-se intratável. Então a gente precisa representar a sentença lógica da seguinte forma: a gente tem 8 alternativas como verdadeiras. Cada sentença lógica nessa representação tem duas partes. A primeira parte é o conjunto de células do tabuleiro que estão envolvidas nessa sentença e a contagem numérica, representando a contagem quantas dessas células são minas. Tá? A sentença lógica citada informa que as células de A até H, exatamente uma delas, vai ser verdadeira, no caso vai ter uma mina. Via conhecimento do número inferior esquerdo, constrói-se a sentença D, E e G são seguras, ou seja, para significar que das células D e G, exatamente uma delas, aliás, 0 delas são minas, então todas são células seguras. Intuitivamente pode-se inferir dessa sentença que todas essas células estão seguras. Então, sempre que há sentença cuja contagem é 0, as demais estão seguras, as suas vizinhas no caso, tá? A IA constrói a sentença, então, E, F, H são 3, ou seja, pode-se inferir que F e H são minas, cada uma é mina, 1, 2 e 3. Sempre que o número de células for igual à quantidade, à contagem, todas elas são verdadeiras, todas elas têm minas, que precisam ser consideradas, ser mapeadas com a bandeirinha ou botão direito sobre as mesmas. Uma vez que sabe se a célula é mina ou não, pode-se atualizar sentenças para simplificá-las potencialmente e tirar novas conclusões com relação a isso. Um exemplo, se a IA, se a IA saber, com base nessa figura direita, que A, B e C é igual a 2, ou seja, a gente sabe que duas têm minas e uma é segura porque são 3 células e o valor é 2. Então, uma delas é segura. Então, pode-se informar que C é seguro. A gente pode remover o C da sentença, ou a célula C no caso, deixando a sentença A e B igual a 2, tirando conclusões de que ambas são verdadeiras, ou seja, contêm minas. Se eu souber que A, B e C é igual a 2, informando que C é mina, pode-se remover C da sentença e diminuir o valor da contagem, já que C contribuiu para essa contagem. Então, de 2 a gente baixa para 1. Então, entre A e B, uma delas é mina. Pode-se dizer que, então, A, B e C, no caso, se 2 de A, B e C são minas, sabe-se que C é mina, então A ou B será mina. Então, a gente vai tirando proposições lógicas de OR e AND dessas conclusões desse puzzle. Em duas sentenças onde A entende com base na célula central superior e inferior, tá? Na terceira linha ali da imagem, da célula central tem-se A, B e C como 1, da célula central inferior tem-se de A até E como 2. Então, dessas 5 células, 2 são verdadeiras, 2 têm minas. D e E, no caso, é igual a 1. Então, entre D e E, uma delas é verdadeira, uma delas é minada, tem mina. Afinal, 2 de A, B, C, D e E são minas e apenas uma de A, B e C são minas, então a gente sabe que se A, B e C, uma delas é mina, a outra D e E também, ou D ou E, é um campo minado. Sempre que há duas sentenças, 7 e 1 igual a contagem de 1 e 7 e 2 igual a contagem de 2, onde o 7 e 1 é conjunto do 7 e 2, então pode-se concluir uma nova sentença, que 7 e 2 menos 7 e 1 é a contagem da segunda menos a contagem da primeira, para a gente tirar ali a diferença entre ambas, e esse valor aí é com relação aos minas. Sobre as instruções, a gente baixa um arquivo zip, aonde que a gente vai descompactá-lo. A gente tem aqui, tirando o PyCache aqui que eu fiz a execução, a gente tem os assets das fontes, as imagens, que é o campo do jogo. Então, a flag, o campo do jogo para mina. A gente tem o arquivo minesweeper e o runner, que quando executado, ele precisa do Pygame. Então, você precisa instalar, por exemplo, o pip3 e install Pygame. Tá? Você consegue instalar a library Pygame para a gente poder executar o arquivo runner, que vai executar o puzzle, o tabuleiro, board no caso, com o Minesweeper funcionando, e é o arquivo do Minesweeper que a gente vai preencher as classes do Minesweeper aí, MarkMine, o MarkSafe, Knowledge, entre outros, para a gente desenvolver a IA para jogar o jogo da forma mais eficaz possível, ok?
O funcionamento ele se dá da seguinte forma. Esses dois arquivos, minesweeper.py, contém a lógica do jogo para a IA jogar e o runner.py, a interface gráfica do jogo. Após a gente finalizar o código em minesweeper.py, a gente executa o runners.py para rodar o Minesweeper. Esse Minesweeper.py ele tem três classes. Minesweeper, que é a jogabilidade, e o Sentence, que é a frase lógica, sentenças lógicas das células e suas contagens, e o Minesweeper AI, ou AI, que lida com a inferência das funções, tá, que a gente vai utilizar para AI desenvolver aí as melhores jogadas possível. Na classe Minesweeper, cada célula é par I e J, onde que a I é a linha e J é a coluna, variando ambas de 0 a -1 a altura e largura, respectivamente. A classe Sentence é usada para representar as sentenças lógicas proposicionais descritas no background. Cada sentença é um conjunto de células dentro dela e a contagem, tá? Então a gente tem o set de sentence e o count de contagem dessas células para ver quantas são minas, quantas são true, verdadeiro, 1, tá? Que tem o valor 1. A classe também contém as funções knowll mines, knowll safes, para determinar se alguma das células é mina, no caso knowll mines, conhecidos como minas, ou knowll safes, que são células seguras, ou seja, respectivamente, que tem valor 1, que tem valor 0. Também tem as funções markMine e markSafe para marcar as minas, se ela é segura ou se ela se marcar essa célula, se ela é mina ou se ela é segura, respectivamente. A classe Minesweeper AI, ela representa a interface, a inteligência artificial do game, do puzzle. A classe AI mantém o controle de série de valores. A gente tem o self-move-made, que é o conjunto de todas as células que já foram clicadas, os movimentos já feitos, no caso. Então a IA ela não vai poder utilizá-las novamente, porque elas já foram usadas. O self-minds é o conjunto de todas as células com minas, que são inseguras, aliás, isso aí, que são inseguras, que tem o valor 1 como valor, e as self-safes, que são as seguras, que tem o valor 0 como valor, que são false, que não contém minas, tá? E o knowledge contém a lista de todas as sentenças que a AI sabe que são verdadeiras, ou seja, que são células com minas. A função markMine adiciona células a self-minds, então a IA sabe que é mina. Também percorre um loop por todas as frases e conhecimentos da IA e informa cada frase que célula se é mina, para que cada frase possa atualizar automaticamente e adequadamente caso contiver informações de mina nessa célula específica, para a gente ter um mapeamento do game. E a MarkSafe faz a mesma coisa, porém para marcar as células que não contêm minas, que tem o valor como 0 como resposta false, que são células seguras. E as funções restantes, que é added knowledge, mark-safe move, mark-random move, a gente vai ter que implementar na AI para desenvolver as jogadas de uma forma mais eficaz possível. Então, como especificações, a gente tem que concluir as implementações dessas classes Sentence, Minesweeper AI e Minesweeper.py do arquivo. A classe Sentence, que é de sentença, a gente vai ter que concluir as implementações das funções knowMine, safes, markMine e markSafe. A knowMines ela deve retornar o conjunto de todas as células em self-cells conhecidas por serem minas, ou seja, serem verdadeiras, true, sendo o valor 1. As safes conhecidas pelas células seguras, com valor 0, ou seja, false. A função markMine deve primeiro verificar se a célula está incluída na sentença. Se ela tiver, a função deve atualizar essa sentença lógica para que a célula não esteja mais nela, porque a gente precisa tirar ela dessa contagem, mas ainda representa a sentença lógica corretamente, dado que ela é conhecida por ser uma mina, ou seja, ela foi marcada como uma mina. Se ela não estiver na sentença, a gente não pode realizar nenhuma ação. E o markSafe é para célula que é considerada segura, conhecida por ser segura. A classe Minesweeper AI conclui implementações do Add Knowledge, markSafe Move e markRandom Move. A Add Knowledge ela deve aceitar a célula, que é representada por dupla linha, coluna e J, e sua contagem correspondente, atualizar o self-minds, self-safes, o self-move-made e o self-knowledge com qualquer nova informação que a IA possa inferir, dado que essa célula é conhecida por ser segura com relação à contagem das minas vizinhas. A função ela deve marcar a célula como um dos movimentos feitos no jogo, ou seja, tem que atualizar esse contador
e também marcar a célula como segura, atualizando todas as sentenças que contém ela como parte dessas sentenças. Essa função deve adicionar uma nova sentença à base do conhecimento da AI com base no valor da célula e da sua contagem, indicando que a contagem dos vizinhos da célula são minas. A gente precisa se certificar de que a gente vai incluir apenas células cujo estado sejam ainda indeterminados na sentença. Isso é importante. Se com base em qualquer uma das sentenças em self-knowledge, novas células podem ser marcadas como seguras ou não, como contendo minas, então a função deve fazer. Se com base em qualquer uma das sentenças em self-knowledge, novas sentenças puderem ser inferidas via método de subconjunto descritas no background, essas sentenças devem ser adicionadas à base do conhecimento também, para fazerem parte da base do conhecimento. Sempre que a gente fizer qualquer alteração do conhecimento da AI, é possível tirar novas inferências lógicas que não eram possíveis anteriormente. A gente vai ter que se certificar dessas novas inferências sejam adicionadas à base do conhecimento, como a gente disse, para fazer parte agora dessas novas inferências, se possível, torná-las. A função mark self-move deve retornar o movimento linha coluna I e J que seja conhecido por ser seguro. A primeira a gente fez no caso, por as funções que tem a mina, né? Essa aqui por ser seguro. O movimento retornado deve ser conhecido como seguro e não já feito. Se nenhuma movimentação segura puder ser garantida, essa função deve retornar none, ou seja, que todos os vizinhos ao redor são minas. Se a função, ou todas as células seguras já foram inferidas, só existem minas. Se essa função não modificar self-mules maze, self-minds, self-saves, ou ela não deve modificar o self-knowledge, tá? Também essas 4 funções. E a função make random move, ela deve retornar um movimento aleatório, tá? De linha, coluna I e J, onde que o safe move ele retorna um movimento e o random move é um movimento aleatório. Ela vai ser chamada se o movimento seguro não for possível e a inteligência artificial não souber para onde se mover. Ela vai se mover aleatoriamente. Esse movimento não deve ser feito, não já deve ter sido feito, porque tem que ser numa célula que ainda não foi usada no jogo, e também não deve ser movimento que seja conhecido, já previamente conhecido por ser uma célula com mina, ou seja, verdadeira, valor 1. Se nenhum movimento for possível, essa função também deve retornar none. A gente está aqui no ambiente de Windows, onde que eu tenho os arquivos, a gente já fez as devidas correções, eu já vou citá-los. E também a gente está no ambiente em nuvem, em cloud da Harvard University, CS50, onde que a gente fez o login via conta do GitHub e a gente vai fazer as submissões pelo ambiente em nuvem, porque a gente não consegue executar o Pygame na nuvem, já que o servidor da máquina que a gente está utilizando no momento é um Linux sem o Mesa, sem interface gráfica, a gente vai precisar rodar isso localmente. Então a gente já tem todo o runner, aliás, minesweeper.py, as funções implementadas, a gente já vai falar sobre elas. A gente pode vir aqui e executar o Python runner.py, que aí sim a gente vai abrir interface gráfica, isso não é possível no ambiente em cloud. Então, se você estiver localmente aí no Windows, Linux, Mac, a gente vai conseguir instalando o Pygame. A gente pode, com o botão direito, marcar as células que possivelmente teriam minas, a gente pode adicionar movimentos e a gente pode pedir para a AI ir executando movimentos, tá? Que são considerados seguros. Vamos resetar o jogo, a gente pode começar de novo, aqui tem 0, digamos que aqui tinha mina, a AI ela vai lançar movimentos. Então, sempre a gente vai ter o feedback no modo CLI que a AI marcou um movimento seguro ou não, pode ser que tenha uma mina e aí a gente acabe perdendo o jogo. A AI ela vai tentar evitar isso o máximo possível para não usar movimentos aleatórios. Isso aqui a gente fez no modo desktop, agora partindo para o cloud da Azure, aliás, da Harvard, onde que a gente tem aqui o minesweeper.py. Eu acabei colocando aqui um conteúdo. Esse é o arquivo modificado, o arquivo original é este. Tá? A gente tem as funções para implementar.
Então, a gente tem algumas das funções, a gente tem MarkSafe, Minesweeper AI, da classe Sentence, a gente tem tudo comentado. Então, vamos começar esse arquivo aqui, que é o principal, tá? A classe Minesweeper ela vai iniciar as dimensões do tabuleiro, altura, largura, o conjunto de posições das minas e a matriz, a board, que vai representar o tabuleiro, que é uma matriz, tá? São várias células e cada célula vai ter um valor de linha, coluna I, J e uma determinada identificação. A gente vai percorrer esse tabuleiro através de um laço for, colocar as minas em posições aleatórias com o laço while. A gente vai marcar, se a célula não tiver mina, a gente pode adicionar uma aleatoriamente, adicionar a posição ao conjunto de minas e marcar a célula no tabuleiro como uma célula true, ou seja, de valor 1, aonde que é considerado uma célula minada. O conjunto para rastrear células self-mines found como set. A gente também tem uma função aqui de printar o tabuleiro para que a gente consiga, através desse for, que a gente vai renderizar o tabuleiro, mostra X para as minas, no caso, tá? Espaço vazio de células seguras. A função isMine verifica se a célula contém uma mina, se ela retornar verdadeiro, ela contém, se não, falso. Ela vai retornar que, na verdade, a posição da célula. A função nearby mines, que são as células vizinhas, ela vai verificar se as próximas são células minadas ou não. Ela vai ignorar a célula central, que está sendo marcada no momento, e fazer essa verificação dentro dos limites do tabuleiro da nossa matriz, incrementando o valor se a célula estiver minada. Então, a gente tem como ser o contador. A gente também vai verificar se todas as minas foram encontradas. Se esse valor for igual à quantidade de minas, o jogador venceu o jogo, ele conseguiu descobrir todas as células minadas sem revelá-las, no caso, sem detoná-las. A classe Sentence é para representar as sentenças de lógicas proposicionais para conhecimento da nossa inteligência artificial, onde que a gente tem o init, a gente tem o wiki, o str, são as funções de hash. O CnowMinds vai retornar células conhecidas como minas, ou seja, se ela estiver na contagem, todas as células são minas, caso contrário, vai ter algumas células que ainda contêm minas que não foram reveladas. O CnowSaves retorna células conhecidas como seguras. Se essa contagem for zero, ou seja, se todas as células com minas forem zero, as que ainda não foram reveladas, todas as demais são seguras, caso contrário, pode haver alguma célula minada, haverá alguma célula minada dentro do nosso board, do nosso painel do jogo. O MarkMine vai marcar se essa célula ela é minada, se ela tem mina, ou seja, se o valor dela vai ser 1. Se retornar 1, ela é uma célula com mina, se retornar 0, é uma célula segura. Ela vai também reduzir o contador de minas, porque a gente descobriu uma mina dentro da lista, então a gente vai ter que reduzir a contagem de quantidade de minas ainda não reveladas no game, tá? Também remover essa célula do conjunto, porque ela vai ser revelada. O MarkSafe vai fazer o mesmo, só que para células seguras, tá? E o Minesweeper AI é a inteligência artificial que a gente vai definir, o init. O MarkMine a gente define um contador como 0, para marcar a mina como 0, vai incrementar. Sempre que a gente marcar uma célula como minada, vai ter que retornar a quantidade de células que a gente marcou a bandeirinha lá com o botão direito, que são consideradas minadas. O MarkSafe são as células seguras, ou seja, que a gente abriu, que não contém minas. Ela vai ter que fazer essa contagem com o contador C. Também vai ter que fazer o for para verificar quantas dessas foram células marcadas como seguras dentro dos limites do tabuleiro. O Added Knowledge vai ter que adicionar o conhecimento com base no movimento feito, registrando qual foi esse movimento, marcando a célula segura, que são as funções declaradas acima, identificar quais são as células vizinhas, a gente faz com o range, tá, de linhas e colunas para a gente descobrir tanto na horizontal, vertical e diagonais esquerdas e direitas as células vizinhas, adicionar nova sentença a essa base do conhecimento, atualizando as células que já foram conhecidas como minas ou não, como seguras, e também criar uma inferência, tá? A partir desse conhecimento gerado e interar sobre as inferências que não hajam novas informações. A gente fez isso através de um while true, tá? Um while, na verdade, com a condição inf de inferências. Ela também faz movimento, aqui a função
Make safe move vai fazer um movimento seguro, se esse movimento for possível, que a nossa AI vai fazer um movimento seguro se nas vizinhas não contém minas, tá? São movimentos possíveis. A gente vai fazer isso através de um laço de repetição for, procurando aí as minas seguras, ou seja, com valor zero, com o valor falso que não são, as células que contêm valor zero falso que não são minadas. O make random move, ela faz um movimento aleatório se não houver movimento seguro nas células vizinhas. Então, aí vai ficar à mercê da aleatoriedade se a AI vai acertar localizando uma célula segura, ou seja, de valor zero, que não é minada, ou se a gente vai perder o jogo e vai revelar uma mina e vai detoná-la. Tá? A gente tem isso e a gente vai retornar known se a gente conseguiu. Aqui no caso, marcar as células seguras se forem seguras ou minas, então marque safe or mines. A gente tem o tempo, a gente inicia esse contador de time como zero e a gente vai adicionando aí para minas e movimentos seguros. A gente vai sempre incrementando o valor 1 e percorrendo o for entre células que foram descobertas com minas e seguras, a gente vai já identificá-las. A inferência lógica, que é a função da inference, que a gente vai criar uma lista de inferências e uma lista de vazias e vai percorrê-las e adicionando-as, tá? Que sempre que a gente realizar movimentos no jogo, a gente vai adicionar essas novas inferências para a base de conhecimento da nossa AI para criar novas conclusões de jogadas e, consequentemente, novas inferências lógicas ao quais serão adicionadas nesse array, nessa lista, também de vazias. Tá? A gente vai novas sentenças e novas contagens que a gente vai fazer aquela contabilização. Se as sentenças forem o mesmo valor da contabilização, todas as células são minadas. Se não, vai valer a diferença aí de um para o outro dos conjuntos e subconjuntos para a gente descobrir quantas minas tem dentro daquele determinado conjunto de células daquela determinada região do board do nosso painel, do jogo do Minesweeper, do campo minado. Por fim, a gente remove as sentenças vazias do conhecimento e retorna as inferências, tá? Esse aqui é o valor, a gente tem o runner.py também, que a gente fez aqui, eu coloquei alguns comentários. A princípio, a gente não vai mexer nesse arquivo. Como a gente está no ambiente online, a gente já pode testar no Minesweeper o Style 50, clicando ali no Style 50, ou usando o código, o comando Style 50 minesweeper.py. Ele deu ali como looks good, ou seja, a gente não precisa ajeitar nenhuma linha em branco ou nenhuma estilização do código, tá bom? A gente vai checar se a lógica estiver correta, então eu vou abrir aqui um novo terminal, Ctrl Shift V para colar esse comando, e a gente vai verificar se tem alguma linha em vermelho, algum erro de lógica e execução do código. Se todas as linhas estiverem verdes, a gente pode prosseguir para a submissão, é o que aconteceu. Ok, para a gente submeter, a gente usa o código submit 50 e o path, tá? O URL, o diretório desse nosso Minesweeper, tá? Vou dar aqui um Ctrl L e executar aqui, Ctrl Shift V para colar, Enter para executar, submissão enviada, confirmo aqui a política de privacidade e questão de academia, honestidade acadêmica, Ctrl clique para a gente verificar, confirmar aqui, para a gente abrir uma nova aba com a submissão, nosso repositório em cloud da Harvard. E no caso a gente tem aqui uma terceira submissão, já tinha feito outras duas anteriores, onde que a gente atingiu nota máxima na lógica do código e nota máxima na estilização do código. Esse original Minesweeper a gente não precisava ter submetido, que vale aqui ao Minesweeper, que a gente populou essas funções, e o runner.py, que a gente tinha feito essas observações e facilitado a execução do game. Então a gente fez essa avaliação, a gente teve nota máxima em ambos os quesitos. Todo esse código desse projeto Minesweeper e também outros projetos, os demais projetos do curso CS50 aí with Python da Harvard University, você pode encontrar lá no meu site, ubsocial.github.io.